Olá, estamos de volta para mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre estamos estudando o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, Salvação pela Fé Somente. Na semana passada, nós estudamos um pouco sobre o momento histórico em que Paulo escreveu esta epístola. Provavelmente foi da cidade de Corinto, no ano 57, ao final de sua terceira viagem missionária. E ele escreveu a uma igreja, a Igreja de Roma, a comunidade cristã em Roma, que ele não conhecia. Paulo nunca havia estado na cidade de Roma, no momento em que enviou a sua epístola. E o fato de ele ter escrito é porque havia uma necessidade, uma situação específica que pedia a intervenção do apóstolo. E ele, então, escreve esta epístola para atender a esta necessidade e para planejar algumas outras coisas, como, por exemplo, uma eventual viagem para a Espanha. Ele estava planejando e aí ele usaria Roma como um ponto de apoio. Qual foi esta dificuldade? Qual foi o conflito? Esta lição de número 2 é intitulada O Conflito. Qual era este conflito que havia na igreja de Roma e que exigia que Paulo escrevesse, procurasse resolver este problema? Na verdade, o problema por detrás de Romanos e também por detrás de Gálatas não era única e exclusivamente salvação pela fé versus salvação pelas obras. Os judeus dividiam a humanidade em dois grandes grupos, eles mesmos e os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. O termo gentio é de origem latina e significa simplesmente estrangeiro. A questão não era única e exclusivamente racial. Era, acima de tudo, uma questão religiosa. Os judeus, aqueles que pertenciam ao concerto abraâmico, que seguiam a religião judaica, eram circuncidados, porque a circuncisão era o sinal do concerto abraâmico, e gentios, portanto, eram todos aqueles que não eram circuncidados e que não pertenciam à religião judaica, não eram membros ou parte do concerto abraâmico. No período de Cristo e dos apóstolos, o judaísmo havia se tornado uma religião extremamente introvertida, exclusivista, fechada. Os judeus desta época se recusavam a entrar em contato com gentios, se recusavam a entrar nas casas de gentios e, principalmente, de se assentar à mesa com eles, comer com eles, sob a alegação de que isto provocava contaminação cerimonial. Para os judeus, só poderia haver comunhão entre os membros do concerto abraâmico, o que significa que eles só estariam dispostos a aceitar gentios em seu círculo de convivência se estes gentios se convertessem ao judaísmo. E 3 passos eram necessários para a conversão de um gentio. O primeiro, e mais importante, como já dissemos, era exatamente a circuncisão, que era o sinal por excelência de participação do concerto abraâmico. O segundo passo necessário para a conversão de um gentio era um batismo ritual, um batismo cerimonial para a purificação das contaminações do paganismo. E o terceiro e último passo era um sacrifício no templo, uma oferta no templo. E assim estava consumada a conversão de um não-judeu ao judaísmo. Mas a circuncisão, como eu falei, era o X da questão, era o passo mais importante, o primeiro e o mais importante, é claro, unicamente no caso dos homens. A igreja cristã nasceu entre os judeus. Todos os primeiros cristãos, todos os primeiros fiéis eram judeus. E eles não se viam a si mesmos senão como judeus. Não havia a mínima compreensão, a menor compreensão da parte deles de que ser cristão significava pertencer a uma denominação diferente do judaísmo. Na verdade, eles se viam a si mesmos como judeus. E quando a igreja começou a entrar em contato com gentios, e os primeiros gentios começaram a ingressar, surgiu então a grande questão. Estes gentios
precisam se tornar judeus para desfrutar das bênçãos da salvação, ou eles podem permanecer como gentios? Esta era a grande questão, o que significa que ela girava em torno da circuncisão, porque era o primeiro e o sinal por excelência de participação no concerto abraâmico. Para os primeiros cristãos, todos eles de origem judaica, nenhum gentio poderia ter acesso a Deus se ele não se tornasse antes um judeu, se ele não se submetesse à circuncisão, se ele não se convertesse ao judaísmo. É bom enfatizar aquilo que eu acabei de dizer, que os primeiros cristãos se viam a si mesmos como judeus, como membros da religião judaica. O cristianismo, para eles, era o verdadeiro judaísmo, que via em Jesus o Messias prometido do Antigo Testamento. E o primeiro relato de gentios se unindo à fé, à igreja, em grande escala, vem da cidade de Antioquia, na Síria, ao norte de Jerusalém, exatamente no contexto da perseguição imposta por Saulo. O relato está em Atos capítulo 11, versículos 19 a 21. O problema, porém, se intensifica após a primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo e Barnabé retornam para Antioquia, Atos capítulo 14, final do capítulo, versículo 27, eles reúnem a igreja e dão um relatório, fazem um relatório de como Deus os abençoara, como ele abrira a porta aos gentios e como muitos deles haviam abraçado o Evangelho. É claro que o apóstolo Paulo pregava salvação única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, sem a necessidade da circuncisão. Porque a partir do momento que você passa a exigir a circuncisão, então a salvação fica dependente de um ato humano. E este era o problema. Para os crentes em Jerusalém, de origem judaica, isto era inadmissível. E o problema, então, se intensifica quando, após a primeira viagem missionária de Paulo, nós lemos em Atos capítulo 15, alguns indivíduos vieram da Judéia, foram até Antioquia e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Como o cristianismo nascera entre judeus, como os primeiros cristãos se viam a si mesmos como judeus e não como uma outra denominação à parte do judaísmo, os gentios, ao se converterem para estes primeiros cristãos judeus, judaicos, os gentios estavam, na verdade, se convertendo para o judaísmo. E, portanto, precisavam se circuncidar. Esta era a prática do judaísmo. Esta era a visão deles. Atos capítulo 15, versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Esta era a mentalidade judaica da época. Nós temos dois problemas com esta alegação judaica, com esta alegação destes cristãos judeus. O primeiro problema é o exclusivismo judaico. Era como se Deus tivesse favoritos. É como se Deus estivesse excluindo algumas pessoas. É como se o status da pessoa fosse importante no processo da salvação. Se você é judeu, então está bem. Se você não é, você tem que se tornar judeu. Você tem que se converter ao judaísmo. E o segundo ponto é exatamente a circuncisão, que é um ato humano. Se você precisa da circuncisão para se considerar membro do corpo de Cristo, para se considerar salvo, membro da igreja, então a sua salvação está sendo mediada por uma ação humana. O que significa que a salvação já não é mais única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Que Paulo não poderia concordar com estas ideias, de forma nenhuma. Para Paulo, esta ênfase dos crentes judeus de Jerusalém, alguns deles eram muito mais militantes, ativos do que outros, estes são conhecidos como judaizantes. Esta ênfase significava uma distorção do Evangelho. Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, que isto era uma
perversão do Evangelho. E este era o grande desafio da igreja naquele momento. E então ocorreu o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, para resolver esta questão. E a solução foi favorável ao Evangelho de Paulo. Nós vemos isso em Atos 15 e Gálatas capítulo 2. A solução foi favorável. Os gentios foram isentados da circuncisão. Os gentios que crescem, aceitassem a Jesus, foram isentados da circuncisão. Isto resolveu um lado da questão. Mas e o outro lado? E com relação aos judeus? Como é que eles ainda iriam lidar com a questão da circuncisão? Há um episódio ocorrido logo depois, algum tempo depois, o Concílio de Jerusalém, que nos mostra o outro lado do problema. E se o lado dos gentios foi resolvido, o lado dos judeus cristãos ainda exigia uma solução. Está relatado em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Pedro, uma ocasião, depois do concílio, foi a Antioquia da Síria e ali ele se assentava com gentios à mesa, comia com eles, mas de repente chega uma comitiva de Jerusalém e Pedro se afasta para não ofender os escrúpulos judaicos. Paulo teve que repreendê-lo na presença de todos, porque Paulo não podia aceitar aquele comportamento de Pedro. Era como se Pedro, ao se ausentar, estivesse exigindo que todos os gentios cristãos se tornassem judeus, precisassem se circuncidar. Do contrário, ele, Pedro, não manteria comunhão com eles. E este era o grande problema. Os gentios foram liberados da circuncisão, mas os judeus cristãos continuaram a não manter comunhão com eles, porque eram incircuncisos. Os cristãos de origem judaica continuaram discriminando os crentes de origem não judaica, os crentes gentílicos. Era como se, em última instância, nós tivéssemos dois evangelhos e duas igrejas, duas comunidades. Uma comunidade de judeus, circuncisos, e uma comunidade de gentios, incircuncisos. E os dois grupos não se misturavam. Os dois grupos são separados. E dois evangelhos, um pela fé, no caso dos gentios, e outro pela lei, circuncisão, e o cumprimento de toda a lei de Moisés, no caso dos judeus. Romanos, assim como Gálatas, foi escrita dentro deste contexto histórico. A igreja estava dividida. Havia distorções, uma compreensão equivocada acerca do Evangelho. Gentios estavam sendo aceitos unicamente pela fé, mas os judeus, que não abriam mão da circuncisão e das restrições que eles haviam desenvolvido ao longo de vários séculos, estavam se recusando a manter comunhão com eles e ainda a valorizar a circuncisão e a lei de Moisés como importantes no seu relacionamento com Deus. E Paulo escreveu Gálatas e Romanos para fazer frente a este problema. Há uma igreja dividida, para fazer com que as pessoas compreendessem que, em se tratando de salvação, nós não podemos definitivamente colocar obras humanas. Nós não podemos privilegiar grupos. Cristo morreu por todos. A graça está disponível a todos. E a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Romanos, capítulo 3, onde ele diz assim, versículos 28 em diante: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, diz Paulo, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. A unidade de Deus exige que a salvação seja a mesma para todos. Cristo morreu por todos. E se Deus é um, Ele vai salvar a todos da mesma forma.
Judeus circuncisos são salvos pela fé em Cristo. Gentios incircuncisos são salvos pela fé em Cristo. Nenhuma obra humana deve ser colocada no meio. Nenhuma discriminação, nenhuma separação. Deus é um. A unidade de Deus exige a unidade da igreja. Quer seja de judeus circuncisos, quer seja de gentios incircuncisos. Há uma citação que eu gosto muito, de Ellen White, Testemunhos para Ministros, página 456, onde ela diz: o que é justificação pela fé? E ela responde: é a obra de Deus em lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Nenhum ser humano pode apresentar a Deus uma obediência perfeita. O que significa que nenhum ser humano pode merecer a salvação. Nenhum privilégio humano, nenhuma classe específica, mesmo dos melhores que porventura possam existir. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos contaminados pelo pecado. O melhor que nós podemos fazer estará contaminado pelo pecado. Uma fonte contaminada não produz senão água contaminada. Nossas justiças, diz o profeta Isaías, não passam de trapos de imundícia. Se é para termos alguma esperança de salvação, temos que confiar única e inteiramente nos méritos de Cristo, no sacrifício de Cristo. Salvação não é para uma classe em particular. Salvação não é para os bons, para os melhores, para os mais fortes. Salvação é unicamente por aquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez, os seus méritos, sua justiça, deve ser recebido pela fé, única e exclusivamente pela fé. Há uma passagem em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 9, que retrata exatamente o processo de conversão experimentado pelo apóstolo Paulo. É uma longa passagem. Eu vou tentar resumi-la. O apóstolo diz aqui, Filipenses 3, 4 a 9, que refletindo em sua vida passada, ele diz que ele poderia confiar na carne, se fosse o caso. Afinal de contas, ele havia sido circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele sempre tentara cumprir a lei da melhor forma possível. Ele era um fariseu. Ele chegara ao ponto de perseguir a igreja de tanto o seu zelo pela sua fé. Ele se considerava irrepreensível. Em Gálatas ele vai dizer, capítulo 1, que ele era melhor do que a grande maioria, a média das pessoas de seus dias. Mas então ele diz, nos versículos 7 a 9, Filipenses capítulo 3, 7 a 9, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isto o apóstolo aprendeu em sua experiência de conversão. E é isto que muitos de nós, talvez todos, precisamos aprender. Salvação só pelos méritos de Cristo. Temos uma tendência de gostar das nossas realizações, de confiar nas nossas realizações, na nossa capacidade de fazer as coisas. Mas em termos de salvação, temos que permitir com que o nosso orgulho seja lançado ao pó, para que então abracemos, com confiança, com fé, aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus. Este é o tema de Romanos. Este é o tema de Romanos. Um tema fundamental, extremamente importante para qualquer cristão que deseja ser salvo, que deseja um dia estar com Deus nas mansões eternas. Obrigado por sua atenção. Esperamos revê-lo na próxima semana.